Salve galera, beleza? LF aqui com vocês resolvendo mais uma provinha da FUVEST, a prova de 2020. Vamos aqui fazer a questão 3, a questão 3 que fala de oxidação de álcool. A gente vai ver qual é o produto formado na oxidação desse álcool em questão e também vai falar um pouquinho sobre isomeríases trans e sobre solubilidade de compostos orgânicos. Então, uma questão bem abrangente, falando de três assuntos importantíssimos. Vamos lá, vamos para essa questão, vamos fazer a resolução. Vem com o LF, sucesso total. Vamos resolver. Salve galera, beleza? LF aqui com vocês resolvendo mais uma questão, a questão da prova de 2020, conhecimentos específicos da FUVEST, também conhecido como prova discursiva. Galerinha, vamos nessa questão aqui, vamos fazer a questão número 3. Vamos lá, vamos para o item A da questão 3, está aqui o item A dessa questãozinha. Vamos lá, vamos fazer ela. Então, vamos fazer a leitura aqui. O médico Hans Krebs e o químico Feodor Lenin foram laureados com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 53 e 64, respectivamente, por suas contribuições ao esclarecimento do mecanismo do catabolismo de açúcares e lipídios, que foi essencial para a compreensão da obesidade. Ambos lançaram mão de reações clássicas da química orgânica, representadas de forma simplificada pelo esquema que mostra a conversão de uma cadeia saturada em uma cetona, em que cada etapa é catalisada por uma enzima E. Bom, lembrando que a enzima catalisa processos, né, as reações, porque ela age como se fosse um catalisador, ela diminui a energia de ativação de determinados processos. E além disso, ela também pode fazer com que o produto seja exclusivo, tá bom? Bom, na letra A ele diz assim, ó, complete no espaço determinado, ele pede para você colocar aqui, eu vou criar aqui um espacinho para a gente fazer essa reaçãozinha legalzinho. Então ele diz assim, ó, complete no espaço determinado na folha de resposta a fórmula estrutural do produto 4, formado pela oxidação do álcool representado na estrutura 3. Então aqui nós temos um álcool. Esse álcool aqui, ele tem um carbono ligado a dois carbonos diferentes. Lembrando que isso aqui vai ser um radical contendo carbono. Então esse álcool aqui é um álcool que a gente chama de álcool secundário. Bom, álcool secundário gera um produto na oxidação, álcool primário gera outro. Vamos ver quais são os produtos da oxidação, tanto de álcool primário quanto de álcool secundário. Então eu vou deixar para fazer isso aqui depois, vou fazer a oxidação de um álcool primário. Um álcool primário, ele vai ter um hidrogênio aqui e uma OH aqui. A oxidação de álcool ocorre da seguinte forma e macete que a gente vai deixar aqui mais fácil o entendimento. Quando você for oxidar um álcool, você vai pegar o carbono de onde tem hidroxila e escolher um dos hidrogênios para transformar em OH. Então você vai oxidar esse carbono, transformando um dos hidrogênios que já tem do carbono que já tem a carboxila, vai transformar ele em uma nova OH. E nós teremos um diálcool gêmeo. E esse diálcool gêmeo, ele é instável e aí ele vai perder água. E ao perder água, essa molécula sai aqui, né? A água. E aí essa ligação sobe formando uma dupla. E aí nós teremos um aldeído. Ó. Tá? Nós teremos aqui o aldeído, que é a dupla forma aqui com esse oxigênio. E aí nós teremos a formação de um aldeído. Se nós tivermos ainda disponibilidade de mais oxigênio nascente na reação, ou seja, se for uma oxidação enérgica, esse hidrogênio da carbonila agora virará uma OH para oxidar mais ainda esse carbono, gerando ácido carboxílico. Beleza? Então, se for uma oxidação branda para em aldeído, a oxidação enérgica vai até ácido carboxílico. Agora, um álcool secundário. Né? Um álcool secundário só vai ter um hidrogênio no carbono da OH. Então, quando ele sofrer a oxidação, esse hidrogênio vai virar uma hidroxila, a gente vai transformar esse hidrogênio em uma nova OH, e aí nós teremos de novo um diálcool gêmeo, e esse diálcool gêmeo vai perder água, libera água, porque ele é instável, então ele vai formar um bom grupo de saída, que é a água, e aí vai gerar uma cetona. Então, álcool secundário gera cetona. Então, a gente já chegou na nossa resposta aqui, então a gente já vai colocar lá no quadrinho, como se fosse aqui o quadrinho de respostas. Nós teremos R1CHH
C dupla O, R2. Então, nós temos aqui a nossa cetona. E agora também é importante a gente comentar que álcool terciário não oxida. Por que o álcool terciário não oxida? Não tem o hidrogênio para a gente transformar, né? Não tem hidrogênio no carbono da hidroxila para a gente transformar em uma nova hidroxila e formar o de álcool gêmeo, para ele perder água e formar um produto carbonilado. Não existe. Então, álcool terciário não oxida. Beleza? Então, tá aqui a resposta. É uma cetona. Então, a gente já sabia que formaria uma cetona. Tá aqui a resposta. Bom, ele diz assim, na letra B, identifique pelo número qual das espécies 1, 2, 3 possui isomeria estranhas. Então, para ter isomeria estranhas, nós temos que ter algumas condições. Primeiro, C dupla C ou ter um ciclo. Essa é a primeira condição, né? Por quê? Porque essa ligação aqui, entre os carbonos, ela não pode girar. Se ela for uma ligação simples, gira. Por que isso? Porque se eu tiver grupos na parte de cima e na parte de baixo, eles não vão. E se eu mudar essa orientação, eles não vão mudar porque eu rodei os carbonos, né? Eu rodei essa ligação. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu tiver um grupo aqui, H, um aqui, um outro H, aqui um R2, como está expresso ali, e aqui um R1, se eu inverto essa posição, eu não inverti por causa do giro entre carbonos, porque não é permitido girar entre carbonos quando tem dupla. A ligação π é uma ligação que ocorre no plano e ela evita justamente esse giro, assim como eu tenho essa ligação aqui no ciclo, impedindo que essa ligação gire. Então, a outra condição é que os ligantes desses carbonos aqui que estão em destaque, que eu vou destacar aqui para vocês agora, esses carbonos aqui em vermelhinho, os ligantes desses carbonos precisam ser diferentes. E a gente está vendo justamente isso no composto 2. Então, no composto 2, tá? No composto 2, deixa eu melhorar esse 2 aqui. Então, no composto 2, haverá isômeros cis-trans. Bom, e aí ele pede para a gente representar, né, os isômeros cis-trans. Então, a gente já desenhou lá em cima o cis, eu vou colocar aqui de novo, cis que significa mesmo lado. Então, o que é isso? Os elementos de menor massa estão no mesmo lado. Tá? Então, eu tenho aqui de menor massa seriam os dois hidrogênios, estão no mesmo lado. Agora, eu vou colocar os elementos de menor massa em lados transversais, né, opostos. Então, nós temos aqui a representação do isômero trans. Então, aqui é o cis e esse aqui é o trans. Beleza? Vamos para o item C da questão. Então, no item C, ele diz assim, ó, muita atenção na leitura. Se R1 e R2 forem cadeias carbônicas curtas, os compostos representados por 3 serão bastante solúveis. Serão bastante solúveis em água. Então, quem é o composto representado por 3? Era o álcool, lembra? Aqui era R1, CH2, eu já vou aglutinar isso, COH, e aqui R1, né? E aqui R2, tá? É o álcool aqui em questão que sofreu aquela oxidação. Tá aqui ele, ó. R1, CH2, COH, R2, ó. Então tá aqui o álcool em questão, né? Vou botar um H aqui. Bom, beleza. Se esses dois radicais forem de cadeias pequenas, esse cara é solúvel. Então, R1 e R2 curtos, esse cara aqui é o quê? É solúvel. Isso ele disse no texto. Bom, enquanto se R1 e R2 forem cadeias longas, o composto representado por eles serão pouco solúveis. Então, R1 e R2 longos, pode chamar de graxos, né? Serão menos solúveis ou até mesmo insolúveis. É o que ele está dizendo no texto. Bom, por outro lado, os compostos representados por 1 e 2, que são os hidrocarbonetos, vamos lembrar aqui que 1 e 2 são
hidrocarbonetos. Ele diz assim, ó, serão pouco ou insolúveis em água, independente do tamanho das cadeias. Explique a diferença de comportamento observado entre as espécies 1, 2 e 3. Então vamos começar aqui pelo mais simples, né? 1 e 2 são hidrocarbonetos, vírgula, moléculas apolares. Possuem interação do tipo de polo induzido, de baixa intensidade, baixa força, né? Com isso, a água, vírgula, que faz ligação de hidrogênio com ela mesma, não interage bem com esses compostos. Então, a ideia tem que estar centrada nisso, tá? Bom, já o álcool com R1 e R2 curto possui OH, vírgula, que é um grupo hidrofílico, será um facilitador, né, para a solubilidade em água, vírgula, realizando ligação de hidrogênio com esse solvente. Porém, o aumento da cadeia carbônica afetará a solubilidade. Ficou estranho aqui. Afetará a solubilidade do álcool e do álcool pois aumentará o caráter apolar da molécula. Então, olha só, não sei se eu vou botar tudo que eu coloquei aqui, mas tem coisas que são chaves. Então, vamos marcar aqui o que você precisa sempre numa questão como essa enfatizar. Que a interação soluto, ela, se o soluto é pouco solúvel no solvente, ela é uma interação menor ou menos intensa, né, do que a solvente-solvente. Então, o que eu falei aqui? Lembra? Ó? Eu falei que o soluto, quando ele é hidrocarboneto, é de polo induzido, e aí, como a água faz ligação de hidrogênio, ele não vai romper a ligação de hidrogênio para fazer uma ligação de polo induzido. Então, isso é importantíssimo. Agora, quando o soluto interage com o soluto, com uma interação igual ou próxima em termos de intensidade à do solvente com o próprio solvente, e nesse caso o álcool faz interação por ligação de hidrogênio, que é a mesma interação que a água faz com a água, isso vai tornar mais solúvel. Porém, aí você depois tem que colocar que o aumento da cadeia carbônica do álcool vai fazer com que esse álcool comece a ter a interação
por ligação de hidrogênio vai ficar minimizada, né? Vai ficar menor, né? Ela vai ficar retraída ali, você vai ter uma maior interação que vai ser de polo induzido, então ela fica minimizada aquela presença de OH. Se a gente aumentar a quantidade de OHs, isso tudo vai ser contraponto, né? Vai se contrapor e aí vai ser mais solúvel. Então você pode ter uma cadeia de hidrocarboneto longa, mas se tiver bastante grupo hidrofílico, ela vai ser solúvel. Quanto menos grupos hidrofílicos, menos solúvel vai ser. Então você tem que procurar sempre numa cadeia grupos hidrofílicos OH, NH2 e NH. Esses são os principais, NH, né? Botei NH2 de novo. Esses são os principais grupos hidrofílicos. A LF, o HF não faz ligação de hidrogênio? Faz, mas ele não vai estar dentro de uma cadeia. Concorda? Por que ele não vai estar dentro de uma cadeia? Porque o flúor só faz uma ligação e o hidrogênio também. Como é que você vai colocar ele ligado a carbono de uma cadeia? Lembrando que aqui eu estou falando de grupos que estarão inseridos numa cadeia. Então, o OH pode estar numa cadeia, o NH2 pode estar numa cadeia, assim como o NH. E aí, se a gente tiver aminas ou amidas que não têm hidrogênio ligado ao nitrogênio, já vão ser menos solúveis em água. Beleza? Então é isso aí, galera. Você não precisa colocar a resposta igual a minha, óbvio, mas precisa sempre ter cuidado ali com os elementos que não podem faltar na sua resposta. Então é isso que eu trabalho. Você tem que, a tua resposta tem que estar centrada nessa ideia. Então você tem que falar que o hidrocarboneto é de polo induzido, a água faz ligação de hidrogênio, ela é mais forte, ela não solubiliza esses caras por isso. E aí, se eu tenho um grupo hidrofílico, facilita porque vai fazer ligação de hidrogênio, então vai ser mais solúvel, enfim. E aí você constrói a sua resposta com esses elementos. Isso é o que é o mais importante. Belezinha? Então vamos lá, vamos para a próxima questão. Vamos resolver.